Caros e queridos alunos, trataremos agora de um assunto que costuma assombrar muita gente e que, na verdade, não tem muita razão para isso, né? Não há muita razão para que as pessoas se assombrem. Houve até um parlamentar há alguns anos, esse parlamentar, inclusive, já não está mais entre nós. Ele declarou que o grande sonho dele é que se extinguisse o sinal de crase na língua portuguesa, né? E chegou a fazer um projeto, né, para que houvesse o banimento, né, o exílio ou qualquer coisa parecida do sinal de crase. Isso é uma bobagem muito grande. O sinal de crase é importante em português, tem algumas finalidades, né, importantes, representativas. Às vezes serve para desfazer a ambiguidade de uma sentença, o duplo sentido, né? E não é nada de tão misterioso assim. Gostaria que dessa vez vocês realmente aprendessem isso. Não é uma coisa tão misteriosa, tá legal? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, só um iniciozinho, aí depois a gente entra nas especificidades, tá joia? Olha só, gente, eu comecei aí de uma forma bem direta e clara. Crase é a fusão de duas vogais em uma só. Pode ser dois As, dois Es, dois Is, dois Os, dois Us. Aí, ó, continua aí, ó. Embora exista na versificação literária a crase poética, crase na poesia metrificada, versificada, clássica, né, é a mistura de duas vogais. Se uma palavra num verso termina em E e a seguinte começa em E, e esses dois Es forem unidos num só, isso também se chama crase, tá? Só que esse tipo de crase não nos interessa. Nos importa a crase do A em português, porque é a única crase grafada da língua portuguesa. Crase é mistura de vogais idênticas, e a que nos interessa, especialmente na gramática, é a crase do A, a mistura de dois As, que indicamos por um sinal especial chamado sinal indicativo de crase, ou, segundo alguns, acento grave indicativo de crase. Tudo bem? Eu peço a sua atenção aqui, ó, peço que você me acompanhe um pouquinho para a gente esclarecer isso direitinho, definitivamente, para sempre, tá bom? Vem cá. Vamos botar aqui, ó, olha só, acompanha aqui, ó, que é legal, hein? Olha só, moçada, crase significa fusão. Fusão. É fusão de quê, João? De vogais idênticas. Só que nos interessa, na língua portuguesa, na parte gramatical, a fusão do A com outro A, tá? Então, a crase é A mais A, que se escreve assim, Para indicar a fusão de dois As, eu uso um A só e indico que são dois misturados num só, fundidos num só, por um sinal especial chamado sinal indicativo de crase, sinal indicativo de fusão, nada mais. Pode ser também, ó, vamos botar aqui um asterisco, ó, pode ser também A mais As, que eu vou escrever assim, um As, indicando que na verdade tem um A e um As, beleza? Isso ocorre, gente, em três situações. Quer ver, ó? Primeira delas, uma preposição a. João, não sei o que é preposição. Preposição é palavra que une palavras. Palavra que une palavras. Isso é preposição. Chamam modernamente de conectivo vocabular. Por quê? Preposições são conectivos vocabulares porque conectam vocábulos, ligam palavras. Então a gente vai ter, ó, uma preposição a mais um outro a ou um as, que agora pertencem à classe dos artigos. João, não sei o que é artigo. Artigo é palavra que em português serve primordialmente para indicar gênero, masculino ou feminino,
E número, singular ou plural. Aqui é claro que o gênero é feminino. E o número pode ser singular, se for a, plural, se for as. Tudo bem? Tá legal. Vamos dar um exemplo disso? Vamos lá. Olha aqui, ó. Exemplo simplesinho, ó, gente. Ó. Fomos, verbo ir, quem vai, vai a. A festa. Fomos, quem vai, vai a, mais o a, artigo definido feminino e singular, que acompanha e determina a festa, juntando os dois num só, fomos à festa, com crase. Ô João, eu tenho que falar fomos a festa? Não, não precisa fazer como a tia Adelaide fazia. Fomos à festa. Você vai indicar que são dois misturados num só, pelo sinal que tem essa finalidade. Sinal de fusão, sinal de crase. Ô João, mas não é tão simples assim. Vamos indo então, moçada. Ó, olha aqui, ó. Segunda situação em que ocorre essa fusão de dois As. Teremos. Cuidado com esse. Vou chamar a atenção de vocês. Vou botar uma seta aqui, ó. Uma tripla seta. Para você ficar ligado, beleza? Agora a gente vai ter outra situação. Vamos ter uma preposição a mais um a ou um as. João, mesma coisa do outro? Não. Agora o a ou as não são mais pertencentes à classe dos artigos. Esse a e esse as, agora, são pronomes. O a ou as são pronomes demonstrativos. É, isso mesmo. João, como é que eu vou saber que o a ou o as, em vez de artigos, são pronomes demonstrativos? É fácil, gente. Olha lá, ó. A ou as serão pronomes demonstrativos quando vierem antes de de ou que. Quando vierem antes de de ou que. Você dá um exemplo, João, por favor? Dou, claro. Nada aqui fica sem exemplo, gente. Então vamos lá, acompanhe, por favor. Olha só. Refiro-me. Quem se refere, refere-se a. Já temos uma preposição, palavra que liga palavras. Refiro-me a de cabelos louros. Refiro-me, quem se refere, refere-se a de cabelos louros. Reparem que esse a veio antes de de, ele é um pronome demonstrativo. E isso se confirma pela substituição desse a por um pronome demonstrativo. Esta, por exemplo. Refiro-me a esta de cabelos louros. A ou as são pronomes demonstrativos quando vierem antes de de ou que. Misturando esses dois as num só, teremos a. João, você falou que não precisa falar a. Sim, não precisa, mas só para ficar claro. Refiro-me a de cabelos louros. Você dá outro exemplo, João? Sim. Vamos ver aqui, ó. Dirigi-me. Quem se dirige, dirige-se a que me paquerou. A que me paquerou. Dirigi-me, quem se dirige, dirige-se a, já temos um a que me paquerou, esse a antes de que é pronome demonstrativo. João, como é que eu faço para ter certeza? Bota um outro demonstrativo no lugar. Dirigi-me a esta que me paquerou. Misturando os dois as num só, a gente vai ter isso. Dirigi-me a. Estão vendo? Essa é uma segunda situação. Temos ainda uma terceira. Ó, vai ser uma mistura
de preposição a mais a. Agora, gente, esse a não é nem artigo, nem pronome demonstrativo. Esse a é só a letra A. Mas o a letra A inicial, que inicia de, olha lá, ó, a inicial de aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. João, esse sinal de crase não existe mais, já caiu. Eu botei um aquila aqui só de brincadeira, porque aquilo, gente, não tem feminino, né? Olha lá, ó. Aquilo é um antigo neutro que havia lá em latim, em português não tem gênero neutro. Então, ó, esse a agora, do terceiro caso, não é nem artigo, nem pronome demonstrativo. É só a letra A, que inicia, é o a letra inicial de aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Só isso, mais nada. Você pode me dar um exemplo? Você pode me dar um exemplo? Sim. Aqui, ó. Obedeço. Em português, quem obedece, obedece a. Essa é a regência culta desse verbo. Bacana? Obedeço a aquele juiz. Misturando esse a, preposição exigida pela regência de obedeço, mais o a, letra inicial de aquele. João, não me diz que você vai escrever assim, aquele com crase. Pô, obedeço, aquele com crase, juiz. Estas são, em português, as três situações em que ocorre a mistura de a mais a ou a mais as. Tudo bem? Então, gente, não tem muito mistério. O que você vai fazer? Qual o primeiro passo que você tem que dar quando estiver diante de uma questão de crase? Na sua prova, seja ela qual for. Procurar dois as. Cara, você vai virar um caçador de as. Morou? É isso. Porque crase nada mais é que a mais a ou a mais as. Não tem tanto mistério assim. Tá legal? Eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, algumas situações em que teremos que aprender algum ou outro casinho mais difícil, digamos assim. Tá? A crase antes da palavra casa, crase antes da palavra terra, antes da palavra distância, antes da palavra hora, mas é tudo a mais a, gente, não tem mistério, tá? Não fique decorando listinhas de regra, tá? Outro dia já tem um tempo, estava observando minha filha decorando uma tabelinha de crase, assim, não ocorre crase, né? Ela decorando, antes de masculino, antes de verbo, antes de pronome de tratamento formal, e ela estava decorando, sem entender nada, né? Por que não tem crase antes de masculino, gente? Porque masculino não aceita um a, o artigo a. Por que não tem crase antes de verbo? Porque verbo não admite artigo a, nem artigo nenhum. Por que não temos crase antes de pronomes de tratamento formais? Pronomes formais de tratamento, como Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Sua Santidade, e assim por diante. Porque a formalidade desses pronomes não admite que eles venham com artigo. Você não fala assim, ó, e aí, a Vossa Excelência aí tá beleza? Você não fala isso. O artigo aproxima, e esses pronomes de tratamento formal foram criados no idioma para afastar as pessoas, e não para aproximá-las. Você não namora, a menos que seja de brincadeira, né? Para zoar, como se diz hoje. Você não namora dizendo assim, Vossa Excelência, poder-me-eis conceder o breve prazer de um ósculo no próximo átimo. Você vai acabar sozinho, beleza? Os pronomes formais de tratamento existem na língua para afastar, para estabelecer um certo distanciamento. E o artigo
aproxima. É a Maria, o José, meu amigo, o Paulo, né? A Filisbina, minha namorada, e assim por diante. Tudo bem? Então não tem razão para você sair decorando crase. Quando é que ocorre crase? Quando houver 2 As. Quando é que não ocorre crase? Quando falta um deles. Quando é que a crase é facultativa, João? Quando um deles for facultativo. Não tem mistério, tá bom? Como eu disse, o que faremos agora é examinar alguns casinhos, né, que são mais cobrados em prova e etc. Tá bom? Eu os aguardo. Continue me acompanhando. Olha lá, gente. Só vou mostrar de novo, né? João, não precisa. É rapidinho. Olha lá, ó. Casos em que ocorre a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou as. Aí o que eu fiz, ó, gente? Eu separei em situações, tá? Separei em várias situações para você observar cada uma delas, tá bom? Só que o que eu quero mesmo é treinar isso com vocês. E é isso que faremos agora. Qualquer caso que mereça alguma explicação específica, não é? Será esclarecido. Tá joia? Então me acompanhe nos exercícios, numas questões bacanas que a gente vai fazer agora. Legal?